Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira live aqui na Tutora. Faremos a partir de hoje lives semanais, sempre com algum convidado, para tratar de temas gerais de educação. Então, quem acompanha o perfil deve ter visto nos últimos stories a gente falando algumas coisas sobre utilização de telas, celulares, esse problema que pode ser, enfim, pode ser também uma ferramenta educativa, mas pode ser também um vício. E a gente tem hoje aqui para falar com a gente o professor e tutor Marcelo Gonzaga. Bem-vindo, professor. E Olá, obrigado. Pretendemos, inclusive, chamar o Gonzaga com bastante frequência, porque é uma pessoa que, enfim, consegue falar sobre inúmeros assuntos. Inclusive, depois faremos algumas falando sobre literatura infanto-juvenil, em especial, e literatura brasileira. Ele também vai nos acompanhar nessas conversas. Então, eu abri umas caixinhas há uns dias perguntando sobre a utilização de telas, né, se as crianças, os filhos, né, dos nossos seguidores têm acesso a celulares ou tablets ou coisas desse tipo, né, e a maioria, aqui como eu estou vendo aqui, a maioria diz que os filhos já possuem celulares, e também, outra estatística que a gente fez, grande parte dessas crianças tem até 6 anos de idade, ou seja, menos de 6 anos de idade, já tem os seus próprios aparelhos, tablets ou celulares, né, e a gente perguntou para os nossos seguidores, porque, enfim, eu vou dar uma olhadinha aqui para não confundir, falar besteira. A gente está. Todo mundo, quando a gente fala essa coisa de eletrônico, todo mundo fala sobre os malefícios da criança utilizar os celulares, especialmente quando se torna um vício, só uma dependência, né? Mas o que eu estava querendo conversar hoje aqui nessa live não é sobre isso, que é um tema, enfim, todo mundo já deve ter ouvido falar, inclusive muita gente comentou, eu já ouvi falar, mas assim, pô, eu sei que não faz bem, mas o tema hoje que eu queria trazer aqui para a gente começar essa nossa primeira live é por que os pais, sabendo das dificuldades e dos problemas que os celulares podem acarretar, ainda assim utilizam. E eu fiz essa pergunta para os nossos seguidores. E aí, esse é o tema de hoje. Então, Marcelo, por favor, se apresente aí brevemente. Vamos já falar do tema. Por que os pais entregam celulares para as crianças sabendo que aquilo tem uma série de malefícios? Bom, Maurício, obrigado pelo convite, né? E gostaria de dizer, antes de tudo, que por mais que eu fique honrado com a tua decisão de me chamar mais vezes, quero dizer que isso fica por conta e risco de vocês. Eu próprio ficaria com o pé atrás de me chamar muito. Agora, bom, acho que a própria apresentação que está aí, né, que eu sou professor e tutor, já faz alguns anos, então tenho alguma experiência e contato com muitos desses temas de educação, né, tanto lidando com os pais quanto com as próprias crianças. Também lido com a educação de adultos, né? Eu sou professor em vários sentidos, tanto dei aula em escola, dei aulas particulares, dei cursos livres, acompanhei alguns processos de educação de acordo com os interesses dos pais, nesse caso relacionado com crianças. Então, vários desses temas já apareceram em alguma medida, né? Esse de celulares desde cedo é interessante porque eu próprio também tenho filhos pequenos, né? E poderia tranquilamente responder a essas indagações afirmativamente em relação a várias dessas perguntas. Então, o próprio nome, né, que foi colocado, das chupetas modernas, é interessante, porque o que é a chupeta? Né? É um dispositivo, um utensílio, um artefato que você entrega para a criança para ela parar de chorar. Não sei, né? Todo mundo, acho que pelo menos da minha idade, até mais velho, mais novo um pouco, acho que vão lembrar ou vão reconhecer aqueles inúmeros estudos que foram feitos a respeito da chupeta deformar a boca da criança, né? Não, porque se usar chupeta por mais de 15 minutos do dia, vai acontecer não sei o quê, vai ficar com a arcada dentária toda deformada, antes do dente de leite, depois do dente de leite, depende da circunstância em que a pessoa fez o uso daquilo, quanto tempo usou, etc. Uma madeira, a mesma coisa, né? A despeito disso tudo, as pessoas davam a chupeta. Né? Muitas delas até pensavam, bom, se der algum problema depois eu ponho aparelho, um monte de gente tem que usar aparelho de qualquer maneira, né? Pelo menos ali eu tenho aquele tempo de sossego, até o próprio nome dela em inglês, que é pacifier, né? Pacificadora, justamente para trazer paz. Eu acho interessante justamente por conta disso. Então, o que acontece? Isso é normal, fatal, a não ser que os pais sejam totais degenerados, né? Pessoas absolutamente incapazes de se chamar de humanas. Tudo que um pai quer é o bem do filho.
Né? Nenhum pai, nenhuma mãe está querendo tomar alguma decisão que vai causar algum malefício, que vai causar algum dano permanente, até danos temporários, muitas vezes não é o objetivo. A questão é que, diante da situação da vida da pessoa, ela tem que tomar uma série de pequenas decisões, levando em consideração um mínimo ali de razoabilidade e de contenção de danos. Tá? Então, todo mundo que teve filho pequeno, né, já deve ter passado pela situação onde a criança chora desesperadamente, você não sabe exatamente o que é, tentou inúmeros recursos, né, porque muitas vezes a gente fica com aquela ideia do, quando for a minha vez eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer isso certo, porque os outros fizeram errado, eu já vi, eu já critiquei, já chamei o conselho tutelar, né, já chamei a ONU para lidar com esse negócio, quando for a minha vez eu vou acertar. E aí sempre aparecem essas circunstâncias onde nada resolve. E aí a pessoa fala, lá vou eu, né, dar o braço a torcer e fazer aquilo que eu prometi para mim mesmo que eu não quero fazer. Vai lá e taca a chupeta na boca da criança. Não quer dizer que vai resolver, mas às vezes resolve. Né? Aí ela já fica sentindo aquele misto, né, de orgulho ferido com não quero dar o braço a torcer, aquela coisa toda. E é uma experiência que muitas vezes acontece recorrentemente. Até o momento em que ela pode tanto hipocritamente dizer que não faz e continua fazendo quando é necessário, continua criticando os outros, ou ela própria dá um passo atrás e diz, bom, disse que não ia fazer, mas acabei fazendo, talvez eu tenha que ser um pouco mais brando nas minhas críticas a respeito desse tipo de prática. Agora vejam que, em momento nenhum, o malefício da coisa foi colocado em questão nesse raciocínio, né? Ou pelo menos um malefício que supera determinado limite, porque já você tem aquela experiência histórica, muita gente usou chupeta não sei quantas milhões de vezes durante não sei quantos milhões de anos, conheço 35 mil famílias que fizeram isso, etc. Aí a pessoa pensa, eu próprio chupei chupeta até os 17 anos e tô vivo. Né? Isso tudo vai entrando no cálculo da pessoa. E ela olha ali para a criancinha, ela fala, bom, eu vou dar hoje. Né? Quando que será a próxima vez? Vou dar a próxima vez daqui a um mês. Afinal, a criança tem 3 meses, esse é o primeiro dia que eu estou dando. Não vai se repetir com tanta frequência. Então, ela vai fazendo esse cálculo de contenção de danos em prol da sanidade dela naquele dia, porque se a criança está chorando 2, 3 horas seguidas, ela fala, pelo amor de Deus, qualquer coisa é suficiente, ela só precisa parar de chorar. Ela vai e usa chupeta. Resolveu, ela fala, bom, vou usar isso aqui como último recurso. E, eventualmente, isso é comum acontecer, esse último recurso vai se tornando fácil de aparecer. Sim, né? sim. Tanto da chupeta, da mamadeira, que são coisas mais ou menos análogas, com a diferença que a mamadeira, no caso, ainda alimenta, né, porque ela substitui o peito, aquele negócio todo. Então, você criou ali um hábito que, até certo ponto, é socialmente aceitável, e depois de certo ponto não é mais. Isso também já é uma coisa que vai entrar na consideração da contenção de danos. Então, tudo isso faz parte desse cálculo. Então, você usar a chupeta quando a criança tem 1, 2 anos, você acha razoável, mas quando ela tem 7, 8, você já começa a sentir vergonha por ela. Né? Você fica com vergonha do que os outros vão pensar se souberem que o seu filho de 7 anos chupa chupeta. Né? Então, o dano, nesse sentido, ficou maior do que a pessoa está disposta a suportar. Então, ela já começa aquelas técnicas... Passa a ser um dano social, né? Do que as pessoas vão dizer e começa a se preocupar com a opinião dos outros. Né? Sim, perfeito. E não é um dano, assim, totalmente supérfluo e insignificante. Né? Nós somos criaturas sociais, nós temos que levar em consideração a resposta social em muitos aspectos. A resposta social não pode superar todo e qualquer parâmetro, só não pode. Agora, ela é sim um elemento que tem que ser levado em consideração, porque ninguém vive bem sabendo que é um pária social, nem a própria criança. Né? Se ela começa a tomar atitudes, que são atitudes vistas como atitudes problemáticas socialmente, inadequadas, ela própria vai ser alvo de um monte de diferenças, né, de dificuldades que ela própria não vai entender. Os pais que deveriam ter acompanhado isso e tomado conta para que isso não acontecesse, falaram, não precisa fazer nada, porque ela tem ali as coisas dela, ela não precisa ligar para ninguém, né? Aquela história do você vale mais, você mesmo, essas coisas esquisitas. Esse sim vai trazer mais danos do que a própria prática em si, que ele estava tentando incentivar ou desincentivar. De qualquer maneira. E tudo isso vai voltando naquela questão do cálculo do dano. Aí nós vamos fazer uma transposição, então.
né? Eu estou usando essa prática porque ela já teve todos esses trabalhos, né? Aquele negócio de deformidade da boca, piriparará, e mesmo assim as pessoas acabam fazendo. O que hoje, né, a gente está colocando como umas chupetas modernas, seriam os eletrônicos. Um em especial mais do que os outros, que é o smartphone. Né? Por um motivo muito específico, ele é um objeto de atenção maior. Chupetas são utensílios que são usados pelas crianças. Né? Elas têm ali o negócio, quando elas fazem lá, como eu falei, 5 anos já começa a ficar um negócio assim meio esquisito, né? Até 4, aí se usa mais tempo já fica um negócio completamente estranho. Agora imagine se todos os adultos chupassem chupeta o tempo todo. Né? A criança olha para eles estão com aquele negócio na boca lá. Aí a criança olha para a mãe, olha para o pai, estão toda hora com aquele negócio. Naturalmente que ela compreende que isso é uma prática normal. Né? A criança não tem grande complexidade de raciocínio, ela faz uma imitação bem direta das coisas que ela vê. Né? A própria questão da linguagem, como é que ela desenvolve a linguagem? Ela desenvolve a linguagem porque ela vê as pessoas conversando. Né? Numa casa absolutamente silenciosa, onde ninguém conversa com ninguém, a criança vai ter dificuldades tremendas para aprender a falar. Não é uma coisa espontânea que surge desde dentro, né? Eu vou falar aqui na língua aqui que eu estou do país porque eu sou um cidadão consciente, né? Isso não acontece. Ela vai repetindo práticas comuns. E aí nós temos esse problema. Nesse caso, qual é a prática comum? Os adultos usam esses elementos o tempo todo. Né? Toda hora eles estão usando o celular. E isso pode ser justificado de inúmeras formas. Eu uso para trabalho, eu uso porque, sei lá, porque eu quero me manter informado. Eu uso para o raio que eu parta, não importa. O que importa é que é usado o tempo todo. Então é muito difícil você convencer uma criança pequena, que tem lá 2 anos, que está toda hora querendo ver o que mexeu no que você está fazendo, de que aquilo não deve ser usado, não deve ser feito. Tá? Outra coisa, além disso, no caso aqui, o celular e os tablets também vão ter as mesmas coisas, porque são os mesmos aplicativos. Eles têm estudos em cima que vão descobrir qual é a forma mais eficiente de você manter a atenção de alguém presa pela maior quantidade de tempo. Tá? Se isso para um adulto funciona, imagina para uma criança, que tem muito menos defesas do que o adulto. Né, que não tem noção de prioridade, não tem noção de risco, de importância. Então, ela vai muito naquela questão da sensação de dor e prazer. Então, aquela continuidade de imagens, de sons, todas as espalhafatosas que vão prendendo a atenção, vão fazendo com que o neurônio, né, o único neurônio que está funcionando, queime e pare de funcionar todos os outros, porque não tem mais sinapses para fazer, aquilo prende a atenção. E tem aquele mesmo efeito pacificador que as chupetas também têm. Só que de uma forma muito mais envolvente. Né? Fora todo o vício que isso acaba envolvendo por conta das questões naturais que todo mundo já mais ou menos entendeu, porque o adulto já percebe isso, né? Quando ele faz aquela... Ele vai descobrir, né, quanto tempo ele passa no celular, quanto tempo ele usa em cada aplicativo. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de investigação, todas elas se surpreendem. Sim. Nossa, não sabia que eu passava 8 horas do dia olhando o celular. 10 horas do dia, 12 horas do dia. Então, se até elas se surpreendem com essa fixação de atenção, que elas não percebem o tempo passar, para a criança é muito mais difícil ter essa percepção. Tá? Agora, aí nós vamos encontrar um problema. Porque é uma ação recorrente, uma ação que está sendo estimulada pela conduta, diariamente estimulada, que pode trazer uma série de consequências para a criança. Pode ser usado, como você mesmo tinha colocado, né? Pode ser usado de uma forma inteligente, de uma forma que fomente alguma coisa interessante, que treine alguma coisa, que apresente alguma coisa nova. Pode, lógico que pode. Né? Agora, isso dá trabalho. Né? Você tornar o uso de eletrônicos, de aplicativos, do celular, o que seja, uma prática que seja útil, proveitosa para a criança, que apresente o menor número de riscos possíveis, todas essas coisas, não é uma coisa que vai acontecer simplesmente porque você entrega o telefone na mão da criança. Isso. Até antes da gente começar a nossa conversa, eu comentei, né? A gente pode chamar um amigo meu especialista justamente nessa parte de neurocognição, que ele fala que não é porque é um produto educativo no celular que aquilo de fato vai se transformar em aprendizagem. Então, às vezes tem
como é que era aquele Einstein bebê lá, aplicativos, vídeos para bebês e não sei o que. Então, aquilo foi uma febre, né? Assim, a criança vai aprender um monte de coisa ali, olhando para a tela, e o que se constatou, na verdade, é o contrário, que ela não estava aprendendo absolutamente nada, né? Então, e foi, poxa, se a tela não está ensinando, o que está faltando ali naquela dinâmica, naquela, por que aquilo não está resultando em aprendizagem? E aí entrou uma série de outros estudos, Sim. e hoje já existe uma resposta para isso que a gente pode eventualmente trabalhar em outra conversa. Mas eu queria voltar um pouquinho quando você falou fazer essa analogia, né? Porque o título até da nossa conversa é para fazer essa analogia, pensando no por que os pais então cedem à chupeta. Será que é o mesmo mecanismo interno dos pais que vão ceder para entregar um celular, um eletrônico? Entende? Acho que a gente podia tentar trabalhar um pouquinho nesse aspecto, porque você está falando, a criança está chorando há 2 horas, não tem mais nada para fazer, o que eu faço com essa criatura? Você pega ali, bom, vamos tentar, o que tem para tentar? Bom, entrega a chupeta então, né? E aí, 2 horas chorando, ela vai lá, pô, funcionou. Pô, então a chupeta, de tantas coisas que foram experimentadas ali, aquilo funcionou, deu certo. Na próxima vez que ela chorar, você vai lembrar, também a gente aprende, puxa, da última vez ficou 2 horas. Dessa vez, em 1 hora, acho que a gente já sabe que nada vai funcionar, vamos logo ceder para aquilo ali. Daqui a pouco ela é imediatamente apresentada. Sim. E você fala, poxa, tá problema dentário. Eu já vi crianças com os dentes da frente todo levantado, que fica assim um buraquinho, né, nos dentes para trabalhar Sim. aquilo depois. Enfim, exige tratamento, que era uma série de outras coisas. Então, por que aquilo é feito dessa maneira? Né? Por que os pais cedem a isso? Como é que funciona esse mecanismo interno? O que está me parecendo é que eles justificam, ou tentam se justificar, dentro deles mesmos, né? Não precisa exatamente convencer alguém, mas convencer a si mesmo de que aqueles males, na verdade, não são tão problemáticos assim. Sim. E acho que é justamente daí. Né? Podemos até falar da dissonância cognitiva. Eu sei que eu não posso fazer. Meu filho não vai usar chupeta, não vai usar celular, meu filho não vai assistir televisão, meu filho só vai comer comida natural, nunca vai no fast food, toda aquela coisa ideal, né? Até que um dia você se depara com uma situação e que aquilo não deu, você vai ter que ceder. Né? Uhum. E aí você já muda a sua cabeça. Pô, você conseguiu uma vez se justificar de que aquilo tudo bem, aquilo lá não tem problema. E aí, bom, Sim. segunda vez é mais fácil de você se convencer, até que daquilo se torna normal, e até que dali para frente você ignora os possíveis malefícios, né? E aquilo se torna um hábito, se torna um vício, no caso, né? Então, a ideia, inclusive, do título é justamente essa. Né? Será que os celulares, eles são uma chupeta para uma criança maior, entende? O que você falou, Sim. traz paz. Bom, até produto. Mas traz paz para quem, entendeu? Para quem traz paz? Uhum. Quando você está numa situação, ela está num jantar, é muito comum você ver a família e as crianças nos aparelhos eletrônicos, até para comer, né? Então, Sim. como é que funciona? Fala um pouquinho, para quem está trazendo paz aquilo exatamente? Bom, você tinha colocado uma coisa que antes que eu acho interessante para linkar com as duas, que é o seguinte: do mesmo jeito que a gente aprende, né? Por mais burro que a gente seja, a gente acaba aprendendo pela experiência, né? Então, uma coisa que funcionou depois de 2 horas de sofrimento, vamos testar com 1 hora, né? Não tem como eu ser tão burro a ponto de não querer minimizar o meu sofrimento. Até que aquilo vá se tornando uma resposta mais rápida. O problema é que não é só o adulto que aprende. A criança também aprende. Né? A criança é muito mais esperta nesse sentido, né? Ela aprende as coisas com mais facilidade porque ela não precisa de tantas repetições para entender que aquilo é um comportamento recorrente. A gente precisa, porque a gente tem anos, décadas de vida. Quantas vezes a gente não precisa repetir um comportamento até nós interiorizarmos aquilo como um comportamento comum, necessário, repetível? Né? Já diz o Aristóteles, uma andorinha não faz verão, né, para a criação de hábitos. Agora, a criança, que experiências que ela tem de recorrência para demorar tanto assim para entender que um comportamento leva a um determinado resultado? Nenhum, ela é muito mais rápida. A construção de hábitos na criança é muito mais veloz, é muito menos sofrida. No adulto é muito mais difícil. Né? Então, o adulto que percebe que dando a chupeta a criança fica mais tranquila, a criança já aprendeu aquilo muito antes. E quando ela quer recorrer àquilo, porque ela quer a sensação que aquilo dá para ela já sabe que se ela chorar
durante um determinado tempo e resistir àquelas primeiras tentativas de agradá-la, ela vai ter aquilo como resultado. Ela é mais rápida, então ela vai ter isso como resultado. Isso é uma coisa que é muito preocupante, né? Porque o adulto tem que ficar continuamente atento a respeito dessa circunstância. Uma coisa é ele usar aquilo como um artifício para resolver um problema que é insolúvel, aparentemente. Outra coisa é ele acabar se tornando um refém de uma atitude, porque a criança já descobriu que, passado de determinado limite de tolerância, ela vai ter o que ela quer. E aí você vai estar ensinando, tirando a questão do vício e a questão do objeto em si, isso pode funcionar para qualquer coisa, né? Você está ensinando que a insistência histérica é uma excelente forma de você ter o que você quer. Né? Que gera aquele ditado que eu particularmente acho ridículo, né? Quem não chora não mama. Né? Que vai significar o quê? Basta você ficar berrando. Se você for incômodo, você tem o que você quer. E depois todo mundo fica se perguntando, por que as pessoas ficam fazendo isso e assado? São pessoas grandes? É por isso, porque elas tiveram essa lição durante a vida delas inteira. Né? Elas tiveram a segurança, a certeza de que esse comportamento gerava a resposta que elas queriam. Se eu não conseguir o que eu quero, é sinal de que eu não fui inconveniente o suficiente. Basta eu aumentar o nível de incômodo que uma hora as pessoas vão ceder, elas não vão aguentar. Porque quais são as alternativas que restaram? Você vai o quê? Partir para a violência? É uma das alternativas. Só que ela não costuma ser socialmente bem vista. Nem em relação à criança. Né? Então, tem que tomar cuidado com o que você está estimulando. Essa é uma coisa. Agora, o outro ponto que você colocou. Obviamente que o pacificador vale para os dois lados. Né? Porque um lado que para de incomodar significa que outro lado não está sendo incomodado. Qual é o problema em relação a essa nova modalidade de chupeta, né? Que é o aparelho eletrônico. Eu vou usar o celular porque é mais prático. Ele chega a um ponto de conveniência que é o seguinte. Antigamente é engraçado, né? Porque todo mundo que chega numa certa idade fala antigamente como se fosse, né, um homem medieval. Mas na verdade é 20 anos atrás. Mas que seja o antigamente agora. Quando você não tinha esse tipo de recurso, quais eram as atividades que o adulto tinha para fazer? Normalmente era ficar na televisão. Né? Então ele fica parado assistindo televisão, ele é um pouco refém das emissoras, né, antes da net, do multicanal, aquelas coisas todas, né? Então ele precisaria ficar refém de uma programação que já estava colocada em, 5, 6 canais. Depois, quando ele tinha acesso àqueles negócios dos canais, ele tinha uns 40, 50 canais que sejam, mas ainda refém de uma programação fixa. O que acontece? Quando não tem nada que o agrada, ele também não fica ali. Ele vai fazer outra coisa. Ele percebe que existe um mundo além daquela atividade que ele estava se dedicando. Tanto que era comum. Você pode ver isso em filme, você pode ver isso em qualquer circunstância. Pega na memória, quando estão passando aqueles programas onde o adulto, antigamente, queria assistir, né, ele não admitia ser incomodado. Fica quieto aí que agora eu estou assistindo o meu programa, o meu jornal, o meu raio que o parto, alguma coisa ali que queria estar assistindo, a novela das 8, o Fantástico, sei lá, qualquer coisa. Agora, terminado aquele período, ele volta a um momento de, vamos dizer assim, semi-normalidade, onde ele lembra que existe vida, que ele tem filhos, que ele tem esposa, ou vice-versa, né? Tem marido, tem netos, tem o que seja. E aí ele consegue dedicar esse tempo a essa vida em convivência. Que era também mais fácil de acontecer antigamente, quando não tinha o aspecto da televisão. Conforme você foi tendo cada vez mais controle desse tempo livre, você não fica refém de uma programação já pronta, você, etc. Por exemplo, no negócio agora dos celulares, o que você tem? Você tem, por exemplo, no caso do próprio Instagram. Você tem vídeos que duram, no máximo, 30 segundos, 1 minuto. E você passa daquilo numa velocidade absolutamente alucinante. Você procura incessantemente, verosmente mesmo, não. Com agora eu desisti. Fica qualquer palavra aí, vocês que têm uma imaginação, que inventem a palavra que eu queria dizer. Eu já descobri qual era vorazmente. Procurando qual é a próxima questão, a próxima atividade, próximo vídeo, próximo sei lá o que vai prender a sua atenção de forma absolutamente envolvente pelos próximos 15 segundos. Que vai te dar a dopamina que estava dando no vídeo anterior, né? Você precisa manter aquela... Sim, e manter até quando? Essa que é a questão. Você vai manter isso indefinidamente, porque nada te impede de parar agora.
Então, quando que o adulto precisa desse suposto conforto para ele não ser atrapalhado? 100% do tempo. Ele não tem 100%. mais tempo livre. Até porque vicia, né? O conforto, né? Não, não diria que vicia, mas você se acostuma com o conforto. Então Sim, eu tô na minha cabeça, tá falando, tô imaginando ainda aquela cena do jantar. Então você tá ali, o casal jantando e a criança atormentando, que uma criança sentada num restaurante por 1 hora é um tempo quase que interminável para uma criança pequena. Então ela sim. vai brincar com os talheres, começa a bater talher, os pais, silêncio, você está incomodando os outros, preocupado com primeiro com o ambiente, né? Como é que você está, o que, que os outros vão pensar da gente, né? Criança mal Sim. educada, não sei. Daqui a pouco e daqui a pouco você faz o quê? Logo a criança está ali na telinha. Isso quando imediatamente a criança já não leva ela mesma o seu tablet, ela já tem ali, né, automaticamente. Então é conveniente. Então acho que um dos pontos, né, porque a gente deu esse nome Sim. chupeta moderna, é a questão da conveniência. É muito conveniente. E a É muito justificativa. conveniente. E a justificativa comum é, pô, eu preciso ter um jantar tranquilo com a minha esposa, que eu preciso ter um momento tranquilo, né? E aí você acabou de se poupar de um incômodo ali, digamos assim, por algumas horas, né? E depois em Sim. casa, você vai chegar em casa cansado, eu preciso ter um tempo para tomar banho, eu preciso ter um... Sempre tem alguma coisa que a gente está fazendo que a paz, né, ajuda. Então, assim, Lógico. sempre bom você ter tranquilidade, porque não seria? Então, é, na verdade, a criança vicia no celular, né, e os pais viciam na comodidade. É muito cômodo. Então, essa questão de chupeta moderna vale também para o pai. É uma ferramenta que os pais usam para eles obterem paz. Né? Quando o bebezinho ali está chorando e você põe a chupeta, é bom para ele, mas também é bom para o pai. Porque Sim. se fosse só bom para um, também, como você falou, né, só está incomodando porque tem alguém incomodado. Então tem um pouco a ver com isso. Existe esse vício, vício pela comodidade. Eu quero estar sempre tranquilo, eu não posso ter nada me incomodando, já estou tão estressado. E aí você se priva das situações de estresse, que também faz parte da vida. Então você se priva até de Lógico. construir essa própria resiliência para o adulto. Então, Então, assim, alguma paz é normal todo mundo não só querer, como ter. Né? É importante ter um momento de paz, porque senão você fala, não, eu não posso fazer nada disso, não posso ter um momento de conforto, porque isso é indigno, imoral, sei lá. Você invente aí com a forma que você acha de se culpar, né? E por causa disso, você estraga todas as suas relações. Né? Porque você está super estressado, você está cansado, isso torna você mais burro, porque torna mesmo, né? Mais agressivo, mais um monte de coisas, e você vai agir assim com as outras pessoas. Então, você está usando ali um escudo, vamos dizer assim, de alta moralidade para se defender, quando na verdade você está fazendo todo mundo arcar com as consequências da sua suposta santidade, né? Para que você possa se apresentar depois, nem que seja para si mesmo, como um sujeito limpinho, né? Eu não faço uso dessas coisas, sou melhor do que isso, mas desconto tudo nos outros, porque todo mundo precisa de um momento de paz e de descanso. Não é isso que está sendo questionado. O que está sendo questionado é, isso está sendo feito no limite ou não? Tá? Então, o sujeito está lá, ele vai, trabalha, está cansado, óbvio, todo mundo está cansado, mas ele também tem filho, né? Eu acho engraçado aquela história do sujeito que sempre chega em casa cansado, porque aí ele não pode ter convívio com a criança, não pode ter convívio com a esposa, com a família, etc. Né? Ele devia tentar de vez em quando fazer o contrário. Cheguei no trabalho cansado porque tive um momento de convivência. E como é que você vai trabalhar hoje? Hoje eu vou trabalhar devagar, porque né, eu já cheguei cansado aqui, eu tive que dar atenção para os meus filhos, para minha esposa, tive que fazer não sei o quê, então vocês vão na manhã hoje, porque hoje foi o dia que eu dei atenção lá primeiro. É uma alternativa também, né? Alguém sempre vai acabar sofrendo as consequências, óbvio, da atenção que a gente acaba dando. A gente não tem atenção infinita, a gente não tem energia infinita. Óbvio que algumas coisas vão ter que ser mais ou menos sacrificadas, dentro da medida do razoável, para que a sanidade não vá embora, né? Contenção de danos, né? Você prefere lidar com as Total. consequências do trabalho, no trabalho ou em casa, né? Qual que é mais Sim. fácil de lidar? Em geral é mais fácil de lidar, as pessoas supõem que é mais fácil de lidar em casa. Porque pô, o chefe, né? Chefe é Sim, geralmente. aí elas falam, se eu não fizer tal coisa, sou mandado embora, etc. Mas isso muitas vezes cria uma série de outras consequências, né? Sim. Porque a gente também tem uma expectativa a respeito da nossa família, do tipo, a minha família tem que me entender. Né? Eles têm que entender as minhas dificuldades, têm que aceitar as minhas dificuldades. O problema é que todo mundo tem que entender e tem que aceitar tudo. Isso vai gerar uma zona em breve, né? Porque todo mundo vai ter essa mesma expectativa. E uma hora ela não vai poder ser atendida. Aí vai começar o processo dos ofendidos, né?
Então é justamente nesses momentos que essas alternativas, né, esses recursos são importantes. É um momento de, ó, eu não aguento mais, a outra pessoa também não aguenta. Ó, essa é a hora perfeita para você encontrar um jeito de pacificar todo mundo. Aí você usa uma televisão, um celular, o raio que parto, alguma coisa que causa distração e esse descanso, porque depois volta ao normal, né? E aí tudo é recuperado. Nesse sentido, esses são recursos excelentes. Mesmo que eles possam causar algum tipo de dano, é um dano que está perfeitamente dentro daquilo que é tolerável. Agora, se você está sempre buscando descanso, né, nunca está disposto nem disponível para fazer as coisas, aí é uma situação completamente diferente. Né? E uma coisa é, você precisa descansar porque você tem que enfrentar as situações comuns, né? Você tem que trabalhar, você tem que lidar com a família, né? Que é uma coisa, é uma bênção, mas também é né, uma dificuldade, né? Isso é uma coisa. Agora, quando você quer o descanso pelo descanso, eu quero descansar continuamente porque é confortável, isso é um péssimo sinal. Tá? Porque aí é uma das indicações de vício. Aí, outra coisa, por que que... Aí eu já usando a resposta que você tinha dado. Por que que além da criança ter acesso ao celular, por que que ela teria o próprio celular? Né? Ou o próprio tablet? Porque ela teria uma dessas coisas exclusivamente para uso dela, sendo que isso deveria ser um recurso só para deixá-la mais ou menos entretida durante alguns momentos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Por quê? Porque você já vê que o celular para o adulto já ultrapassou a designação, a categoria de um mero artefato ali que ele usa para conveniência dele em alguma outra medida. Ele já tomou um grau, tamanho de importância, que ele não pode se desfazer daquele bem dele. Ele deixar que outra pessoa pegue o celular significa que ele vai ficar sem. E isso é uma coisa que ele não suporta e não tolera. Aí você vê o quê? Que muitas das vezes você apresentar esse recurso para a criança é para que você também possa usar o mesmo recurso sem ser interrompido nem atrapalhado. Né? Eu quero que a criança fique aqui assistindo esse negócio para eu poder ficar assistindo os meus negócios também. Né? Então você cria uma quase aberração, porque isso não faz muito sentido. Né? Isso tem que ser usado como recurso, a pessoa pode se divertir, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não pode deixar isso passar do limite, porque ela tem responsabilidades, ela é um ser humano normal, tem uma vida, tem que ter controle sobre os atos. Né? Eu não vou dizer que a pessoa tem que ser aristocrática, né? Tenho que ter o controle total e perfeito das minhas paixões, isso é legal, mas assim, não é para todo mundo. Agora, algum controle, gente, é assim, vamos dizer, exigido, né? Senão a coisa vira uma selva. É nesse sentido que a coisa tem que mais ou menos funcionar. Então, a chupeta, ela é um negócio que vai acabar com a vida em família, vai matar as pessoas, entendeu? Eu pus a chupeta na boca do meu filho, que pai miserável, maldito que eu sou, eu vou eu mesmo me entregar para a polícia. Calma, né? Tem gente que chega quase nesse limite. Calma, não é para tanto, né? Agora, não, esses negócios que faz mal é tudo teoria da conspiração, né? Eu vou pôr a chupeta aqui durante 15 anos na boca do meu filho para mostrar que isso não está certo. Você vê que a prioridade aí está errada, porque a pessoa não está se preocupando com o bem da criança em primeiro lugar. Ela está se preocupando em estar certa. Né? Eu quero mostrar que eu isso... Gente, mostra isso você mesmo, né? Vai comprometer a vida dos outros, teu filho, pessoa que você tinha que amar mais do que você mesmo. Você vai ficar comprometendo só para dizer para os outros que você está certo? Vamos com calma, né? Então, esses dois limites, eles têm que ser um pouco cuidados. Tá? Não estou dizendo que tem que jogar tudo fora, nem nada nesse sentido, mas tem que ter um limite de razoabilidade, que oscila. Não é todo mundo que vai ter que ter o mesmo nível, nem nada nesse sentido. E outra, esse nível ele pode aumentar e diminuir com as mesmas pessoas com o passar do tempo, dependendo das circunstâncias. Essa razoabilidade que todo mundo precisa ter. Tá? Agora, numa circunstância onde todo mundo exige uma conduta perfeita de todo mundo, em que a família Doriana aparece no Instagram a cada story que você passa, né? Todo mundo sempre lindo, sempre feliz. Aqui na minha família não tem briga, que quando desliga a câmera todo mundo se mata, né? Aquelas coisas. Isso que tem que começar a voltar a um aspecto de normalidade. Né? Fica todo mundo exigindo de si mesmo uma forma, uma posição perfeita de atuação para que todo mundo ache aquilo lindo e maravilhoso. Isso é muito ridículo. Né? Isso é um sinal de maturidade, assim,
gigantesco, violento. E a gente ainda tem esse inconveniente, né? Como todo mundo não viu problema nenhum em expor a sua intimidade 24 horas do dia, é difícil você ter o momento de descanso. Você é cobrado continuamente, você se cobra continuamente para ter a tal da conduta que você acha ideal para mostrar para os outros 100% do tempo. Isso é próximo de irrealizável. Você aumenta em muito o seu nível de estresse, o que vai exigir que você tenha muito mais válvulas de escape. Então você vai fazer o exato oposto do que você queria fazer. Você vai ficar tendo a conduta que você próprio acha reprovável e vai começar um procedimento de justificativa contínua. Porque ninguém suporta fazer o que acha que está errado. No primeira vez que você cede, você já vai começar um processo de autojustificativa. Porque isso é o que preserva a sanidade das pessoas. A pessoa que fica fazendo o que acha que está errado continuamente, ela vai se matar em breve. Então, o que acontece com pessoas normais? Ela vai tentar se justificar. Ela vai ver, na minha situação é por causa disso, mas nesse caso foi por causa daquilo, naquele caso foi por causa daquilo. Ela tem justificativa para tudo. Eu, particularmente, sou mestre nisso. Eu arranjo justificativa para qualquer coisa. Eu tenho que parar e pensar, vamos ver se essa justificativa aqui é razoável, entendeu? Porque se depender de mim, eu justifico o que eu quiser. Eu e todo mundo. Isso é um mecanismo normal de manutenção de sanidade. Sim, sim, é a tal da dissonância cognitiva, né? Inclusive, acho que mais de 80%, quase 90% das situações em que acontece isso, a pessoa muda a maneira de pensar, mas para justificar o ato, e não muda o ato para ficar de acordo com a maneira de pensar. Esse que é o grande lance da descoberta do Festinger em relação à dissonância cognitiva, é justamente isso. É muito mais fácil achar uma solução mental do que achar uma solução prática. Mudar o jeito de pensar do que o jeito de fazer. Sim, porque o jeito de pensar só depende de você. Você pode mudar qualquer coisa, né? Sim. Você pode, inclusive, criar coisas absolutamente fantásticas. Agora, quando você tem que mudar o jeito de fazer, a realidade ela é mais, vamos dizer assim, emperrada, sabe? Então ela resiste um pouco. Então, e outra, você não pode nem contar com uma certa ajuda tácita dos outros, porque muitas vezes os outros não concordam, não acham aquilo, ou não querem facilitar porque não querem, pronto, né? Então tudo isso vai tornando a ação prática naturalmente muito mais complexa, muito mais difícil, muito mais exigente no sentido de vontade, de perseverança, de continuidade do que qualquer outra coisa. Agora, a justificativa não. E outra, a justificativa, ela é tão boa, tão boa, tão boa, que ela não exige de você nem... como é que chama? Ela não exige nem continuidade, ela não exige coerência. Você pode dar uma num dia e outra no outro, e você vai se sentir bem igual. Você não vai ficar pensando naquela, mas será que eu... Não, não vai ficar nada. É tudo lindo e maravilhoso. Elas funcionam sempre. E isso tem que tomar muito cuidado. Né? Para se essa justificativa que você deu, ela é de fato razoável, ou ela passou um pouco do limite e ela precisa ser controlada para o bem de todo mundo. Não só do seu, mas do bem dos outros. Né? Porque alguma justificativa vai acontecer e que ela vai ser um pouco mais conveniente do que devia, também é mais ou menos esperado. Porque senão você simplesmente mudava e fazia. Isso é muito difícil. Isso não é exigível em determinados limites. Agora, no geral, tem que ter pelo menos uma mescla das duas coisas. Uma disposição em fazer aquilo que você sabe que é o correto, com alguma justificativa em casos onde você não conseguiu fazer. É assim que a coisa tem que funcionar. Nesse sentido, a chupeta funciona. Né? A criança está chorando, o que você faz? Todas as vezes você tenta. Você tenta. Ou apresente alternativas, entretém a criança. Se depois de muitas tentativas não funcionou, o que você faz? Bom, melhor isso do que a criança continua chorando. Não pelo choro em si, mas porque você percebe que você mesmo está ficando nervoso. Aquilo incomoda, né? Isso é fácil de você perceber. Você vai ver estudos lá de pessoas que são submetidas a barulhos estridentes durante muito tempo, a incômodos contínuos, elas ficam mais agressivas. Daqui a pouco você está quebrando a cara da criança lá e não sabe nem por quê. Esse é um limite que não deve ser ultrapassado. Então, nesse sentido, impulso, a chupeta salva a vida de todo mundo. Sim. Vira um impulso. De repente o pai está tranquilo ali, a mãe está tranquila, de repente parece que ativa ali a raiva. E aí o trabalho é reforçado, tem que conter a irritação. Sim.
E é perfeitamente compreensível esse tipo de irritação por cansaço, porque, enfim, não é fácil, né? Trabalhar o dia Lógico. inteiro, manter tudo funcionando, ainda ter criança chorando muito tempo, isso realmente não é fácil. Ninguém falou que é fácil, né? Mas agora, a gente também se submete, cria essas dificuldades. Na questão da chupeta, assim, até dá para entender um pouquinho, né? Agora, quando a gente submete a criança a um celular, já é um pouquinho mais, né? Assim, a Sim. articulação mental ali para justificar, ela fica mais sofisticada também, né? Ela sempre vai ficando mais Vai justificada. ficando. E uma coisa curiosa, uma vez eu não lembro, não vou lembrar. E mesmo se eu lembrasse, eu ia falar quem foi, né? Mas eu falei, pô, você tira um pouquinho a criança do lar, conversa com ela. Como assim conversar com ela? Ela tem 3 anos. Como é que ela vai conversar comigo? Eu sou um adulto e ela é uma criança de 3 anos. É impossível. E foi curioso esse tipo de comentário. O celular, tudo bem, estava ali brincando no tablet, vendo esses vídeos de YouTube, sei lá o quê. Isso tudo bem, mas conversar com o próprio filho de 3 anos surpreendeu a pessoa. Como sugestão absurda? Como eu posso fazer isso? Então, E o que acontece? A criança, por mais que ela não entenda perfeitamente o que está acontecendo, essas coisas ela escuta. Ela provavelmente não escutou só dessa vez, né? Ou pelo menos alguma coisa nesse sentido ela já percebeu. O que ela percebe? Que ela não é um ser humano para o pai dela. Né? A gente troca. Isso é uma coisa importante de ser percebida. Grande parte das pessoas, quando cria essa distinção entre coisas de criança e coisas de adulto, essa distinção é uma mentira. O que ela está criando são coisas de gente e coisas de não gente. Né? Então a criança muitas vezes é relegada a um substrato de ser. Ela é uma coisa, ela é um troço, ela é um bicho. Aí depende da criança. A criança às vezes tem uma ideia mais interessante para se adaptar, né? Porque é uma questão da justificativa, a criança também faz. Ou ela sim. acaba percebendo o peso que isso é colocado em cima dela. Como se, aí eu vou colocar a questão, usar celular é coisa de criança desde quando? Já que conversar com criança não serve, celular serve, por quê? Se é um aparelho para adulto também usar. Então, tudo isso é meio problemático, porque a justificativa, ela abrange qualquer coisa. Né? Basta uma vontade. Onde há uma vontade, há uma justificativa. É fácil disso aparecer. Então, a criança ela precisa de estímulos que são estímulos para ela perceber que ela faz parte daquela comunidade. Uma delas, que é o mais importante, é a própria conversa. Né? E a conversa para a criança é extremamente envolvente. A criança adora conversar porque ela se sente importante, ela vê que os adultos conversam, ela quer participar. Ela vai participar, obviamente, do jeito dela. Se ela não consegue participar do jeito dela, sabe que ela faz uma coisa que eu particularmente, acho uma violência. Ela vai ter conversa de adulto. Você vê que a criança se esforça para usar os termos do adulto, entrar em conversas adulto que ela não tem nem condição de conversar. Né? Ela vê coisa no noticiário, ela vê que aquilo interessa o pai, interessa a mãe, ela tenta falar daquelas coisas. Ou seja, ela não tem espaço. Ela está tentando cavar o espaço a unhas e dentes. Isso é muito Eu já triste. tive contato com uma criança de 7 anos que estava discutindo a guerra na Ucrânia. É, Porque, coisa absurda. tudo bem, Adulto não devia discutir a guerra na Ucrânia. Eu tô para ver uma pessoa discutir alguma coisa de adulto que nem um adulto. Né? Isso para mim é uma das coisas, para mim é que nem unicórnio, né? O pote de ouro no fim da arco-íris e adultos agindo como adultos. São 3 coisas que eu acho que são impossíveis de acontecer. Agora, eu acho isso terrível. Eu conheço também criança que, desde criança, né? Depois foi crescendo, virou adolescente, mas continuou com o mesmo papo que eu achei engraçado. Ah, tal coisa é coisa de criança. Ah, não diga. E você, por acaso, nasceu que nem o Lao Tse. isso eu ouço bastante do Nasceu meu com filho. 900 anos. Meu filho fala Oi? bastante. Meu filho fala bastante. Quando eu era criança, eu falei, e você é o que agora? Não, mas Não, eu o já meu tô filho, quase. mais novo Olha do o que meu eu, fala tamanho. também. Olha o meu Quando eu era tamanho. pequeno, Eu, nossa. eu falo pra ele que pra mim criança é até os 30. Aí ele já, pô, como assim até os 30? Fica incomodado. Ó, agora, antes da gente conversar também, eu comentei com você que eu falei, bom, vamos perguntar aqui, né, pro oráculo, que é o nosso chat GPT, né, quais são os motivos que os pais dão celulares aos seus filhos, né? Eu comentei com você que comunicação, Uhum. né? O que eu achei bem interessante é que comunicação. O celular pode ser útil para coordenar horários, atividades e garantir que a criança esteja segura. Legal. Conveniência. Um celular pode ajudar a organizar a vida diária das crianças com aplicativos de calendário, lembretes e listas de tarefas. Aí eu te pergunto, quantos alunos você já teve
que usou a Que usava o agenda celular para isso? para consultar a agenda. Todos, 100%. Eu até achei Acho que ele não legal sabe nem aqui. onde fica a agenda no celular. Eu estou até com vontade de convidar esse chat aqui para participar da próxima live ao vivo aqui. A gente vai perguntando para ele, porque é muito engraçado, porque ele responde o que todo mundo gostaria que fosse, não de fato Sim, o não, que ele é muito acontece. conveniente nesse É bem sentido. conveniente, bem Agora, interessante. esse negócio de comunicação é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. A comunicação, vou pressupor que as pessoas não estão no mesmo ambiente, né? Porque senão fica esquisito. Né? Vamos lá, vamos pressupor que há distância. O ChatGPT, então, está me dizendo que uma criança de 3, 4, 5 anos tem um celular para ela manter a comunicação com os pais que estão distantes. Distantes fazendo o quê, pelo amor de Deus? Que eles não estão junto com a criança, eles deixaram a criança e largaram na rua. Ah, vai dar um rolê lá, vai comprar um pão. Se precisar de alguma coisa, me liga. Isso. Que é isso, cara? Coisa de louco. Né? É. Mesmo que elas estejam na creche, na escola, lá, qualquer coisa nesse sentido, ela não precisa do celular para se comunicar com os pais, né? Na minha época tinha aquela lenda que eles iam na secretaria, a escola ligava para teus pais, falava, ó, aqui o fulaninho tá passando mal, né? O fulaninho tem algum problema, aconteceu qualquer coisa, caiu ali, brigou com um amiguinho, arrancou a cabeça do outro lá, não sei o quê. A escola liga. Não precisa da criança sacar o celular ali no meio da sala de aula. Oi, pai, tudo bem? Eu queria que você falar aqui que deixa meus brinquedos arrumados aí, quando eu chegar, eu quero tudo pronto para brincar. O que é isso? Isso aí é quando a criança vai sair, quando tem já 13, 14, 15 anos. Aí sim, vai sair, pega o celular lá e se qualquer coisa você me liga. Aí sim, aí é importante, né? Para você saber onde está, Sim, enfim. não, Aí acho tudo bem. normal. Aí tudo bem. Agora, com 6, 7 anos, vai fazer o que com o celular? Quando a Ver pornografia. gente. Bom, exatamente. É o que acaba acontecendo mesmo que Sim. não tem intenção, porque hoje em dia é tão. Um clique errado, né? Apertou errado ali, pronto. É um mundo sem volta, né? Agora, quando eu perguntei aqui para os seguidores o que, que eles. Por que, que eles então entregam o celular para as crianças, né? O acesso às telas, aos videogames, enfim, um comentário Uhum. aqui foi dois que dá para mais ou menos vincular. Um é o peer pressure, né? Tipo, todos os amiguinhos na escola jogam um Sim. determinado joguinho. Se você não participar, eles vão conversar de alguma coisa e você vai ficar de fora. Né? Sim. Então, essa questão da pressão dos pares. E outro interessante aqui, que é um comentário, que o pessoal disse que ouviu numa conversa, acho que no ônibus, eu não vou privar o meu filho de usar, né, a tecnologia existente hoje. Poxa, se tem coisas tão interessantes, tão legais, por que eu vou impedir que eles usem? Se tem um joguinho tão divertido, está todo mundo se divertindo, por que o meu filho não pode se divertir também com aquele jogo, né? E eu até respondi lá dizendo, poxa, hoje em dia também a gente tem, né, ondas de depressão em criança, você tem suicídios em criança, você tem é a época dos ansiolíticos, dos remédios para prestar atenção. A criança fica agitada, precisa de um remedinho, toma um remedinho. A gente está numa era também de coisas muito ruins, né? Não só de coisas boas Não, e outra, em ela tem relação que à tecnologia, torcer, né? para a brincadeira legal da vez não ser ficar dando peteleco no bilau um do outro, né? Porque senão, como é que ela vai privar o filho dela de ficar mexendo nas coisas dos outros? Sim, sim, Então tem que exatamente. tomar cuidado. É o problema da justificativa. As duas coisas são justificativas em alguma medida razoáveis? Sim, em alguma medida. Qual é essa medida? A criança ali, muitas vezes tem criança que tem dificuldade de se relacionar com as outras, é normal. Né? Tem crianças que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. O que ela viu ali? Ela percebe que se ela tiver acesso a uma determinada experiência, que seja joguinho, raio que parta, qualquer uma coisa nesse sentido, ela tem uma facilidade de lidar com a outra criança. Então, tudo bem, é uma coisa razoável até certo ponto. Não quer dizer que a criança tenha que ficar 425 horas por dia, todos os dias, jogando um negócio para poder conversar com os amiguinhos. Eu não sei se a pessoa percebe, mas ela tem 15 minutos de conversa com os amiguinhos e 8 horas de imersão no negócio. Né? O aspecto temporal da coisa não está compensando. E a outra coisa também, de fato, nós temos inúmeras ferramentas, que são ferramentas interessantes, que podem ajudar em uma série de medidas, mas só o fato da ferramenta existir não quer dizer que ela tenha que ser usada, nem que tem que ser usada por todo mundo, nem que tem que ser usada o tempo todo. Né? Então, de novo, o problema da justificativa. Justificativa você vai arranjar para qualquer coisa. Tem que ver se aquela justificativa não causa mais mal do que bem para a pessoa que você está tentando proteger e educar e encaminhar. Essa que é a questão. Né? Então você, não. Isso também pode ser um problema. A criança, ela vai sofrer
dependendo do caso, óbvio, mas ela pode sofrer ela ser estigmatizada no grupo em que ela tenta fazer parte, porque, não, aí os pais deles são fundamentalistas neandertais, eles são Amish, né, eles não podem ter nenhuma tecnologia. A criança não sabe nem o que é um celular, ela é ridicularizada pelos colegas, porque ela não pode ter acesso a nada. Isso faz mal para a criança? Lógico que faz. Tá? Se você vai proibir de fazer uma coisa que é vista socialmente como um bem, não quer dizer que seja um bem, hein? Mas vista socialmente como um bem, você tem que fazer isso com estratégia. Não é simplesmente proibindo cegamente a coisa, a criança não sabe se proteger dos outros. Tá? Quem tem que arcar com as consequências desse tipo de decisão são os pais, não é a criança. Os pais que têm que ter fibra e têm que ter meios de se defender e proteger os próprios filhos das decisões que eles tomam. Não jogar nas costas da criança e falar, se vira aí. Isso é uma coisa que também tem que ser levada em consideração. Sim. Então, tudo isso... eu vou falar uma coisa que é chata e triste, mas é verdade. Esse negócio de criar e educar é difícil pra caramba. Dá um baita de um trabalho. E outra, não dá nem para você dizer que não quer mais. Tem que fazer. Não tem alternativa. Tá? É um dever de todo mundo. Mesmo que não tenha filho. Vai aparecer alguma criança ali que você tropeça na rua, não importa, aquela criança, você não pode também dar um tapão na cabeça dela. Tudo vai envolver, isso faz parte da vida em sociedade. Tá? Então, tudo isso vai dar um pouco de trabalho. Trabalho que depois é recompensado, porque você vai olhar e fala, deu certo, lá, funcionou, fiz as coisas do jeito certo, me esforcei, me sacrifiquei em alguma medida e, funcionou. Não, eu não quero ter nenhum trabalho, eu não quero prestar atenção em nada, eu quero usar só a chupeta aqui, porque a chupeta deixa a criança quieta, né? Eu não deixo ela morrer, eu dou ali comida para ela, casa, e mantenho a criança ocupada 100% do tempo para não me dar trabalho. Bom, você vai criar um cretino, depois não reclama, né? Outro cretino, né? Porque você já foi o primeiro por tomar essas decisões todas. Sim. Esse problema de se tornar um vício, né? Não sei exatamente o número, mas hoje, acho que só no estado de São Paulo tem cerca de 300 crianças internadas por vício em celular. E como assim vício em celular? Como é que isso pode gerar uma internação? Porque na privação ela tem acessos de cólera, acessos de fúria, acessos de grito. Tem até um vídeo famoso que viralizou muito na internet, num avião, uma menina tirar o celular da menina, porque não podia usar a internet durante o voo, e a menina teve um surto ali, né? Esse tipo de coisa realmente ocorre bastante, a criança fica violenta, então ela tem, aquilo está, claro, um caso extremo, mas ela está completamente distante de ter autonomia, né, de ter poder sobre aquele equipamento. O celular, o videogame, ele passou a ter o poder sobre a pessoa, né? Sim. E não o contrário. Então, aí a gente pode até aproveitar essa última parte para discutir um pouquinho, bom, quais são as alternativas? Meu filho já está com o celular, agora mesmo ele está no celular, e o que eu faço, né? Ou então, puxa, nunca introduzi nada de eletrônico, né, para as crianças, como é que eu posso fazer isso de maneira saudável? Então, pode trocar um pouquinho dessa ideia. Claro, não vou dizer que é a única e melhor maneira, mas como eu fiz com os meus. Tá? Assim, sempre tinha aquela questão da moderação. Na primeira vez que meu filho teve contato com o tablet, ele teve o tablet dele, ele já era bem novinho, mas a instrução foi bem clara, você pode usar o tablet desde que seja para estudar. Se você estiver estudando, estiver fazendo alguma coisa voltada para a aprendizagem, está liberado, você pode usar quanto tempo você quiser. Agora, se você for jogar, é 30 minutos. E a gente foi diminuindo esse tempo de uso recreativo até que praticamente é zero. E outra coisa que eu fiz aqui na minha casa, em relação à televisão inclusive, é meia hora por dia. Mas não é que deu meia hora, eu olhava no relógio, pessoal, acabou, desligou. Não era isso. Praticamente 100%, talvez uma ou duas vezes, em que não teve aquele relacionamento de acordo, meia hora, pessoal, deu meia hora. E sempre tinha um diálogo. Pai, falta 3 minutos para acabar o episódio, falta 1 minuto para não sei o quê. Beleza, então acabou, sempre a criança que pega o controle e ela desliga. Meus filhos sempre eles desligaram. Talvez uma ou duas vezes. Não, mas se você não vai ter acordo, eu vou ter que interferir. Eu desliguei, mas eu devo ter feito isso uma ou duas vezes. 100% das outras vezes, todas as outras vezes, eles tinham essa... Então, no fundo, o que eu estava querendo ensinar ali? Você tem o poder de encerrar esse negócio. Você que tem autonomia de estabelecer e respeitar os limites impostos. Então, hoje em dia, isso levou tempo, como você falou, não é fácil, né? Não é para ser fácil.
Levaram anos, mas hoje em dia é simplesmente ele liga, meus filhos ligam a televisão, hoje vai levar 20 minutos. Acabou, eles mesmos vão lá e desligam, sem precisar. Então, assim, é um relacionamento, eu diria, saudável. Está usando aquilo com autonomia. Sim. Eles têm o poder sobre aquele equipamento, né? O equipamento tem poder sobre eles. Então, esse aqui é um tema, uma maneira, a maneira como eu fiz, não sei se é a única e a melhor maneira. Não, Então, mas é uma maneira boa, porque é isso que você falou. Ela mostra que quem tem o domínio da circunstância é a pessoa, não é a coisa que tem domínio sobre a pessoa. Né? Não é uma inversão da circunstância. Não é a TV que decide quando ela para de funcionar, ou o celular que acabou a bateria, né? Ele morreu, então não tem o que você chore, esperneie que ele não vai ligar. tem. É a pessoa que ela tem consciência. Oi? Eu lembrei dos Simpsons, que eles não arranjaram ninguém para cuidar das crianças, ia sair, o Homer ia sair com a Marge, aí eles põem na frente da televisão e falam assim, vão dormir quando a Sim. televisão mandar, e eles vão embora, assim, as crianças vão TV. É mais ou menos por aí. Então, é uma situação diferente, né? Se a pessoa, por exemplo, o meu filho já está acostumado com o celular, com a televisão, etc., não consigo tirar, é uma coisa de conversar e leva tempo, o que vai fazer? Né? Educação tem que ser vista como um investimento. Quando você investe, nem que seja dinheiro, aquele dinheiro fica indisponível para você. Você não pode usar. Por quê? Você está pensando que depois de um certo tempo, aquilo vai ter rendido, vai ter sido um sacrifício que você fez, e você vai ficar satisfeito com o resultado. Educação é a mesma coisa, você está investindo um tempo, uma energia, um esforço, por quê? Porque depois de um certo tempo, você olha e fala, olha lá, está funcionando do jeito que eu gostaria, deu certo. Né, que nem você falou, uma vez que foi estabelecido o hábito, você não precisa mais ficar tão preocupado com essa questão. Você sabe que eles vão fazer aquilo. E, pelo jeito que você apresentou, é uma coisa que foi feita com respeito, né? Ó, deu 30 minutos, já sai desligando. Por quê? Isso para a criança também é uma violência. Né? Isso, você ter o controle total e absoluto, a coisa funciona e deixa de funcionar na hora que você aperta o botão, independentemente do que esteja acontecendo, é um tipo de violência para ela. Né? Você está demonstrando a sua força. Agora, ela pode ser conversada, que nem você fez. Né? Ó, vamos aqui entrar num acordo. Quem manda sou eu, porque eu sou o pai. Então, essa parte é bom que esteja bem estabelecida. Mas isso aqui não é uma tirania absoluta. Né? Eu quero que vocês entendam e participem do governo das vidas de todos aqui de forma responsável. Então, eu estou disposto a ouvir e a entender o lado de vocês e eu espero que a recíproca seja verdadeira. Né? Eles não precisam ter a responsabilidade do pai, da mãe, óbvio que não, nem devem, mas eles têm que entender que isso é o funcionamento normal da vida em família. Né? E aí faz como você fez, por exemplo, 30 minutos. Eu acho que seus filhos, por exemplo, assistem filmes, não tem nenhum filme de 30 minutos. E daí tem Né? que separar em vários dias. É uma das alternativas. Ver Né? metade num dia, Ou metade assiste de no uma outro. vez e fala, ó, a gente vai assistir um filme hoje e amanhã não tem televisão. Né? Exatamente. Raramente Então, assistem um filme direto. Muito difícil. né? São Assiste, formas de mas é difícil. fazer. São formas de fazer. Agora, o que tem que fazer como regra? As pessoas têm que pensar em alternativas. Alternativas. As pessoas têm que ler, elas têm que pensar em atividades, as crianças precisam de atividade física, isso é absolutamente obrigatório. Tá? Então, tem várias coisas que quando você vai ver, você fala, de fato, não tem tanto tempo assim para ela ficar no celular, minha gente. Se você, a criança, for ter um quadro de atividades dentro daquilo que é considerado normal para uma criança, você vai ver que sobra pouco tempo para ela ficar desesperadamente no celular. O fato dela ficar muito tempo no celular significa, mais do que qualquer coisa, que a rotina dela já não está boa. Não está saudável. O que mais você consegue introduzir nessa rotina e transformar de fato num hábito contínuo para que a criança não tenha nem vontade de fazer aquilo com tanta frequência. Isso sim tem que acontecer. Né? E tem que ser controlada também a própria recorrência do adulto ao celular, ao tablet, à televisão, qualquer coisa que seja, na presença da criança. Né? Se você está junto com a criança, dar atenção para a criança é importante. Porque se você está dando atenção no celular o tempo todo, por exemplo, a criança vai entender que o celular é de longe o elemento mais importante da casa. Isso. Se você quer que seu filho goste de ler, você não pode pedir para ele ler enquanto você fica ali no Instagram vendo qualquer coisa. Evitando então... a leitura com todas as forças, diga de passagem. Né? É aquela história que eu particularmente acho que é a fórmula do fracasso. Eu não quero que você faça essas coisas porque foram as coisas que eu fiz. Né? E deu errado. Bom, a criança fala, tá, vou fazer, né?
Ele fez. É pedir para a criança reforçar a tua atitude. Não funciona desse jeito. Você tem que fazer, por mais sofrido que seja. Né? E o contrário, se há interesse em introduzir a criança no uso de eletrônicos, essas coisas, para ela não ser estigmatizada, essas coisas, se é que isso é uma realidade, tem que ser visto isso também. Senão volta a questão da justificativa e da conveniência para qualquer uma das atitudes. Né? E isso pode ser feito da forma como você mesmo colocou, mesmo que seja em questão de entretenimento, pode ser usado com cuidado. Há muita coisa ruim na internet, muita coisa ruim, né? Que parece ser entretenimento no sentido, assim, inocente, e na verdade não é, porque como a gente já tinha falado, inclusive no começo, tem inúmeros recursos que são usados para manter a atenção da pessoa presa durante horas e horas e horas e horas a fio. Isso é uma coisa que a gente criança não pode tem até defesa. conversar especificamente um dia sobre isso. A quantidade de técnicas utilizadas para gerar o vício. Então, a indústria de games, Sim, elas vivem disso. Então, tanto sim. que, inclusive, entre os gamers, você vê isso daí como elogio. Esse jogo é altamente viciante. Legal, é muito bom o jogo. É um comentário positivo. É altamente viciante. Não, um E, jogo que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, que ele não era nem jogo de criança, é jogo de adulto. Que ele foi dos maiores estudos para captação de atenção e criação de vício, foi aquele do que começou no Facebook, se eu não me engano, o Candy Crush. Candy Crush, sim. Este jogo, em especial, ele foi fruto de estudos. Não foi uma coisa assim, vamos estudar esse jogo aqui. Não, vamos fazer o jogo baseado em todas as pesquisas que a gente fez para manter o desgraçado absolutamente viciado o mais tempo que a gente consiga. É esse tipo de jogo. Aliás, todos esses jogos que circulam em redes sociais, todos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Sim, sim, sim. Tem inclusive gatilhos de venda. Isso é um tema que vale uma Sim, conversa própria, até porque realmente são, como você falou, são frutos de estudos que tornam aquilo o mais viciante possível. Ele tem até estudos que vê quanto você precisa, a velocidade de progresso no jogo para sim. dosar a quantidade de dopamina que você vai receber ao longo do tempo. Né? Porque senão você E abandona. Ou porque é só muito assim, difícil, ou porque é muito fácil. muito fácil, muito difícil. Então você dosa e em determinados pontos específicos você oferece o que eles chamam de microtransação, que são pequenas depósitos de dinheiro que vão acelerar um pouquinho o seu progresso. Isso tudo é Sim, matematicamente preciso. Né? Então é muito você doido. inclusive é muito injusto você colocar uma criança sujeita a técnicas tão avançadas, né? E esperar que Sim, aquilo seja simplesmente uma distração, né? Inclusive esses jogos famosos hoje em dia o pessoal compra às vezes, eu não sei, chama skin, né? Que você coloca, muda o seu sim, personagem ali de cor ou qualquer coisa e chega a valer, é uma indústria milionária. Aquilo vale, sim. gastam dinheiro. Não tem nenhuma vantagem dentro do jogo, Não, é mas só muda só. esteticamente o personagem, sim. Então é um valor social dentro do mundo do game. Então isso vale uma conversa própria aí. Mas agora, falando um pouquinho de essas alternativas, né? Como é que a gente busca alternativas hoje em dia, né? Porque inclusive alguns comentários falam assim, meu filho é muito agitado, ele não consegue ficar parado e chega uma hora que eu não aguento e acabo cedendo. Né? Uhum, Então, porque, como você falou, chega uma hora que ou você cede ou vai acontecer alguma coisa pior. Então, sim, nesses casos, quais são as alternativas? Claro, não vai ser imediato. Do mesmo jeito lógico, que. ainda mais se está acostumado. Aí, exatamente, quanto mais tempo também, maior o vício, né? E aí mais difícil de tirar. Então, primeira dica que eu acho que dá para passar é quanto mais você adiar, mais trabalhoso vai ser. E mais sofrido vai ser, Sem inclusive, dúvida. para a criança. Porque se aquilo é um vício, aquilo realmente vai doer fisicamente. Sim, Não é sim, ela só sente falta. sente dor física, né? Aquela falta, é a abstinência mesmo, Abstinência, sim. como qualquer abstinência. Então, Agora, como é que dá para fazer isso? a criança não para. Ela não para, pode significar muitas coisas. Ela não para, ela acordou. Deu meia hora, ela tá pulando, 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 ela não para. Isso é uma coisa. Agora, ela não para. Ela passou um dia inteiro cheio de coisas para fazer. Ela acordou às 7 horas da manhã. São 9 horas da noite, a criança está dando cambalhota pela casa. São duas coisas completamente diferentes. Né?
Sim. Porque as crianças são feitas de fibras diferentes, vamos dizer assim, materiais diferentes, né? Sim. Tem criança que é mais sossegada, tem criança que é o satanás na terra, entendeu? Depende da característica. Se, né, a criança não para quieta, é uma coisa assim, deu meia hora sem nada para fazer, né? A criança está sem perspectiva nenhuma de atividade, e ela começa a pular, a encher a paciência, as coisas todas, isso daí tem que ser melhor encaminhado. Ela tem que ter alguma forma de extravasar aquilo. A energia, a criança tem infinita. Eu, particularmente, já sou velho faz uns 15 anos, não tenho energia para absolutamente nada, né? Para eu levantar da cama já é um esforço desgraçado. Agora, a criança não. A criança, quando acorda, ela fala: o que eu estou fazendo deitado? Já pula, né? Já dá um triplo mortal carpado, tá pronta para fazer alguma coisa. Né? Eu olho isso e já fico cansado na hora. Meus filhos levantam e falam: preciso dormir de novo, né? Já cansei. Eu cansei só de olhar. Então, tem que tomar cuidado para não ser essa a primeira resposta. Aí sim. Então, por mais que seja cansativo, tô no final de semana, fiquei final de semana, a semana inteira trabalhando, tô cansado, etc. Os meus filhos estão loucos para fazer alguma coisa. Natural. Você devia dar graças a Deus, né? Por mais cansativo que isso seja. E pensar em alguma coisa, alguma atividade em família, aproveita que nesse momento você pode dedicar atenção a eles, conversa, né? Faz alguma atividade em conjunto, se tem praia disponível, praia, se tem parque disponível, parque, o que for. Né? Tenta fazer alguma coisa, tenta envolvê-las em alguma atividade, levá-las para socializar, tem muitas alternativas que podem ser usadas, e elas têm que ser usadas mesmo. Tá? Agora, depois de um dia cheio, o que a criança fez hoje? Não, ela levantou, foi para natação, voltou para casa, aí depois ela foi brincar não sei o que, foi para a escola, voltou, aí ela fez não sei o que, aí tomou banho e ela tá dando triplo mortal carpado. Bom, aí já é um caso diferente, entendeu? A criança ela não vai parar tão cedo, e você pode, aí sim, você já teve um dia cheio de atividades. Se a criança quiser, se ela não quiser, pelo amor de Deus, não fica oferecendo também compulsivamente a coisa para ela, né? É aquela história do, pega aqui esse docinho, não quero, não, mas pega aqui o docinho, enfia o docinho na criança, não, aí não força, né? Agora, se ela gostar, se ela quiser, ela já tem esse hábito, então é o momento de fazer isso de forma dosada. Dosada, aquela história lá, meia hora, uma hora no máximo, uma hora já é bem questionável, né? De uma hora para cima, então já fica bem mais problemático. Coisa dosada. Fala, olha, vamos ficar aqui porque você precisa se acalmar, porque daqui a pouco você vai dormir, por exemplo. Apesar de colocar a criança para assistir coisas próximas da hora de dormir não ser das alternativas mais inteligentes que existem, porque isso agita mais do que tranquiliza. Mas o que vai fazer? Aí vem aquela história do faz o que dá, entendeu? Melhor isso do que a criança ficar dando pirueta por aí, quebrando as coisas, você já está desesperado, já está cansado, já passou o dia inteiro ali com as crianças tentando arranjar alternativa. São casos diferentes. Crianças que de fato possuem TDAH, alguma coisa desse tipo, elas ficam mais agitadas quando cansadas. É o contrário, em vez dela ficar reduzindo o nível de energia, começa a sentar, começa a escorregar no sofá, é o contrário, elas ficam agitadas, mas é uma agitação meio irritada. Sim, é bem característico, elas ficam inquietas. É bem característico, é uma agitação que você percebe que ela está angustiada com a própria agitação. Aí é uma situação totalmente diferente dessa que a gente está falando. Sim, é uma coisa que dá para ver quando é bebê, né? Quando a criança está muito chorosa, muito isso, muita coisa, você vai a sono, e é mesmo. Né? Esses casos também, você vê que a criança ela não está normal. Ela não tá normal. É aquela história, tá cocainada a criança. Parece que tem uma coisa errada. Ela precisa de um sossega-leão, aí é outro caso. Ela tem que dormir para voltar ao normal. Exatamente, exatamente. É isso. Legal. Bom, a gente já está aqui conversando há pouco mais de uma hora. Eu acho que é o suficiente para hoje. Depois, eu queria muito que as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento mandassem comentários com depoimentos, sugestões de tema, qualquer coisa, pode xingar também, pode reclamar, mas participem, porque essas lives aqui a gente deve fazer com inúmeros temas, inclusive chamando outros convidados, outras pessoas para participar da conversa, e, enfim, então esse é o grande objetivo aqui, discutir temas comuns de educação, tentando trazer um viés um pouco diferente. No tema de hoje, a gente falou sobre essa questão dos eletrônicos, mas pensando sobre a ótica dos pais, né? Essa questão da conveniência, que na verdade acaba sendo uma conveniência para os pais, e, além de, claro, ter todos os perigos e os malefícios no caso de virar um vício para as crianças. Então, obrigado, professor Marcelo, pela participação,
e Foi em um prazer. breve voltaremos aqui de novo. Valeu, obrigado.